O assunto agora aqui no TJ é dinheiro. Você consegue chegar no fim do mês com todas as contas pagas ou dinheiro sobrando? Se não consegue, saiba que tem muita gente na mesma situação. Uma pesquisa revelou que mais da metade da população brasileira faz trabalho extra para complementar a renda. Apenas o trabalho principal não tem sido suficiente para fechar as contas no azul para uma boa parte dos brasileiros. É o que aponta a pesquisa Viver nas Cidades, Desigualdades. O levantamento foi realizado em 10 capitais. No panorama nacional, a pesquisa aponta que 56% dos brasileiros precisam fazer uma renda extra fora do horário de trabalho. Nas capitais onde isso mais acontece, a gente pode destacar Fortaleza, Manaus e Belém do Pará. Mesmo com mais dinheiro no bolso, a inflação diminuiu o poder de compra dos brasileiros. No último mês, subiu 0,26% e acumula 5,23% em um ano, o que obriga a população a ser criativa. A Tatiana é professora há 12 anos, mas para complementar a renda tem usado a internet para publicar e-books na sua área de atuação. Além disso, também trabalha como cerimonialista e com recreação infantil. Faço, às vezes, trabalho como cerimonialista, diminui o ritmo, por conta do meu bebê, que tem 1 ano e 6 meses. Trabalho como recreadora também, eu e meu esposo. A gente, às vezes, aos finais de semana, fazemos recreação. E hoje eu pego o meu conhecimento pedagógico e crio infoprodutos, que são os e-books, e hospedo nas plataformas. Então é um meio da gente estar aperfeiçoando, o conhecimento do mestrado que hoje eu faço também. Eu trago todo esse conhecimento e crio o meu infoproduto. Incentivar outros professores com dicas de aulas criativas em seus e-books é uma contribuição para colegas da área. Hoje estamos na era digital, Acho que todo lugar. Então o professor ele não pode ficar estagnado no mesmo lugar, dar aquela aula a mesma coisa, como era antigamente, Hoje não, hoje os alunos são protagonistas, então a gente tem que trazer para eles essa tecnologia mesmo, explorar. O Alexandre, aos 62 anos, também tem buscado se virar por uma questão de segurança para o futuro. Ele atua como leiturista de conta de água em uma empresa de saneamento e concilia o trabalho com outras 3 atividades: cantor, fotógrafo e celebrante. Talvez, em função das circunstâncias atuais, econômicas e políticas, eu continue apelando para as atividades extras. Eu não sei a quantas irá a economia do país nos próximos anos, então, por segurança, por questões de aposentadoria, eu preciso estar complementando essa renda CLT, que nos auxilia em muito e me dá a devida segurança para continuar como CLT. Entre as atividades mais procuradas pelos trabalhadores para compor a renda estão serviços gerais, venda de roupa, fazer comida para fora, venda de cosméticos, motorista ou entregador de aplicativos e trabalhos manuais, como artesanato. Para esse advogado, é positivo o fato das pessoas empreenderem, porém é preciso se atentar em alguns pontos. Primeiro é procurar informação dentro da empresa, pedir essa autorização para o superior hierárquico, verificar essa disponibilidade da empresa e não ter uma situação que vai constranger a empresa. Ou seja, se tem uma atividade que esse trabalhador está fazendo, está vendendo, é a mesma atividade que ela trabalha dentro da empresa, isso é uma concorrência desleal, isso não pode. Então ela só tem que tomar cuidado quanto a isso, esse tipo de produto. É vendido esse produto fora da empresa, não tem por que informar a empresa. Agora, se eventualmente tem essa possibilidade de vender a empresa, tem que procurar essa autorização. Esse é um dos maiores amparos ali que pode ter o trabalhador. Vai depender muito do regimento interno da empresa. Algumas empresas não acham nenhum problema, mas se caso a empresa tem algum regimento interno de que não é permitido, vai ter que seguir o que a empresa diz.
Caso contrário, se for persistir ter esse tipo de venda, pode ocasionar inclusive uma rescisão de contrato por justa causa. Então tem que estar devidamente autorizado sim pela empresa. Se eu pudesse seguir daqui para diante, me aposentasse como cantor, a saúde vocal ainda me ajuda, eu estaria junto com meus companheiros, que agradeço a Deus, que são verdadeiros anjos da guarda da minha vida. E a gente segue falando sobre essa pesquisa, né, que apontou que mais da metade dos brasileiros, então, precisa fazer renda extra para fechar as contas no fim do mês. Quem participa com a gente aqui no TJ Aparecida agora é o Igor Pantoja, ele que é coordenador de Relações Institucionais do Instituto Cidades Sustentáveis, que foi o responsável, então, por essa pesquisa. Boa tarde, seja bem-vindo, Igor, tudo bem? Boa tarde, prazer estar com vocês aqui, obrigado pelo convite. Igor, como que foi feita essa pesquisa, né? E eu queria que você falasse também como que o resultado dela pode impactar na nossa sociedade, nas instituições. Olha, a pesquisa tem como foco tratar dos temas da desigualdade, né, e também da mobilidade social. Seja a mobilidade social no período mais recente ou intergeracional, quando a gente compara com os nossos pais, né, com a geração anterior. Então, sem dúvida, né, o resultado mostra que quando a gente tem que mais de 50% da população precisa fazer bicos, né, para ter uma renda extra, a gente vê que tem uma certa precarização das relações de trabalho. Então, por um lado, a atividade econômica está muito aquecida, o desemprego está baixo, mas a qualidade dos trabalhos, dos empregos existentes, não dá conta, né, de manter os direitos da população. Por isso, as pessoas acabam tendo que recorrer a bicos, muitas vezes sem a proteção de previdência social, né, eventualmente sem uma contribuição dos canais oficiais. Então, é importante a gente pensar em como dar formalidade, né, como garantir direitos para essa grande parte da população que está fazendo esse tipo de atividade também. Oi, Igor, boa tarde para você. Quais os tipos de trabalho extra que as pessoas disseram fazer, né, nesta pesquisa e o que isso revela sobre a população? Geralmente são trabalhos de menor qualificação profissional, né? São trabalhos que a pessoa consegue fazer ali sem grandes investimentos, tanto do ponto de vista educacional, quanto do ponto de vista de estrutura mesmo. Então, serviços gerais, como trabalho doméstico, ou como manicure, ou pequenos reparos, né, domésticos que os homens às vezes fazem. Então, são trabalhos caracterizados por isso, pela baixa formação educacional e pelo baixo nível de investimento necessário para ter essa atividade. Então, são trabalhos complementares, geralmente as pessoas têm uma outra atividade principal, mas elas acabam tendo que recorrer a outros tipos de atividade para complementar a renda. Ô Igor, boa tarde para você. Dá para traçar o perfil desses trabalhadores pela pesquisa que vocês fizeram, que realizam uma renda extra? Tem média salarial? Depende muito do tamanho da família, do estado onde vive? Sim, tem variações importantes do ponto de vista regional, né? Quando a gente compara, por exemplo, o resultado de Manaus com o resultado de Porto Alegre, né? Manaus e Belém foram algumas cidades que quase 70% das pessoas afirmaram precisar fazer uma atividade extra, enquanto em Porto Alegre esse número baixa para 47%, então é um pouco menos da metade. Então tem diferenças regionais bastante importantes, nesse caso aqui a região norte, né, mostrando aí os piores resultados, mas claro, aquelas famílias com as pessoas com menor escolaridade, né, acabam tendo que recorrer mais a esse tipo de atividade, sim, né, porque tem empregos que têm uma menor remuneração, tem uma condição mais instável ali no mercado de trabalho, e acabam tendo que fazer esses pequenos empreendimentos, esses bicos, para complementar a sua renda. Igor, o levantamento também apontou que 7 em cada 10 entrevistados alcançaram um grau de instrução melhor do que os seus pais. Isso dá para dizer que, assim, que mostra que a sociedade avançou em termos de escolaridade e até mesmo de renda? Sem dúvida, né? A escolaridade vem aumentando, né, ao longo das últimas décadas no Brasil. O ensino fundamental ele é praticamente universalizado hoje em dia. O ensino médio ainda tem alguns desafios, mas ele tem um acesso bastante amplo.
Então, é importante a gente reconhecer que a gente, dessa geração, a minha geração, enfim, conseguiu progredir em relação à geração anterior do ponto de vista da escolaridade. Do ponto de vista da renda, a gente vê que ainda tem algumas dificuldades, né? Apesar das pessoas reconhecerem que ganham mais do que os seus pais na sua idade, mas elas provavelmente estão trabalhando mais horas hoje em dia. Então, a gente vê que a renda aumentou, mas também a intensificação do trabalho, né? Essa questão dos picos, do trabalho complementar, acaba fazendo com que as pessoas, hoje em dia, talvez tenham que trabalhar mais horas do que antigamente para ter o mesmo nível de qualidade de vida. Tá certo, Igor. Muito obrigado pela Valeu, sua Igor. participação, por destrinchar um pouco mais essa pesquisa para a gente.